Hoje eu vou falar sobre as diferenças de time frames, né, e estratégias que funcionam em alguns time frames, porém em outros não vão funcionar. No mercado financeiro, as estratégias, existem dois tipos de estratégias que fazem a tendência, né, que correm junto com a tendência, que os lucros geralmente são maiores, né, os alvos são maiores, e as estratégias em que você prioriza a volatilidade do mercado, em que elas geralmente têm uma taxa de acerto maior, né, do que as que priorizam a tendência, mas os lucros eles são menores. Você vai ter alvos menores. Se o seu trade ele for de alvo longo, o seu lucro vai ser maior, porém ele vai dar mais errado. E se a sua estratégia ela priorizar a volatilidade, o seu alvo vai ser menor e ela vai dar mais certo, dependendo da estratégia, né? Se ela funcionar a partir dos meios estatísticos, né? Comprovada por meios estatísticos. Porém, também tem a questão do time frame. Por exemplo, estratégias que funcionam um time frame num gráfico diário, por exemplo, elas podem não funcionar em gráfico de 1 hora. Por exemplo, aqui eu estou no gráfico de 1 hora. Nesse gráfico aqui, nesse gráfico específico, a estratégia da média móvel de 20, você pode ver que a média móvel de 20 ela não é respeitada muitas vezes. Ela nem sempre é respeitada. Tá? Toda hora ela pode ser rompida, aí rompe para cima, rompe para baixo, né? Você pode ver que não é uma estratégia que é interessante fazer nesse gráfico aqui de 1 hora. Tá? Aí você vem para o gráfico diário, você percebe que ela é uma estratégia que vai funcionar mais vezes. Por quê? Porque o gráfico diário são 20 dias, né? E não 20 horas, não são dados de 20 horas, são de 20 dias. Então você vai perceber que ela vai funcionar de forma diferente. E isso o trader ele tem que saber para saber o que ele está operando, o que ele deve esperar dessa estratégia. Por isso que é importante sempre fazer os testes, né? Para o trader sentir que aquele gráfico ele pode operar aquela determinada estratégia. Por exemplo, se eu for num gráfico de 5 minutos, com a estratégia da média móvel de 20, vamos ver como é que é. Ela vai tocar várias vezes na média, porque são dados de um tempo menor ainda do que o de 1 hora. Então é algo mais arriscado ainda. Olha como é que é o gráfico de 5 minutos. Olha isso. Isso vai funcionar? Olha esse gráfico de 5 minutos cheio de volatilidade. Olha isso. As barras, olha como elas são diferentes. Tá vendo? Tem ações no Brasil, como a Vale, que dá para operar nos 5 minutos. Tá? Isso é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, várias ações você consegue operar nos 5 minutos, porque tem maior negociação, né? Então, o cara tem que saber o que ele está operando. Porque olha esse gráfico de 5 minutos, isso não dá para operar. Olha essa volatilidade das barras. As barras nem fecham, elas não conseguem abrir e fechar sem fazer o cabelinho aqui, ó, da barra. Tá? Ela não consegue, entendeu? Então essa média móvel de 20 períodos ela não vai funcionar nesse gráfico de 5 minutos. É pior ainda do que o de 1 hora. Tá? Ela vai funcionar no diário. Porém, existem gráficos que funcionam no de 1 hora. Tá? Ela vai tocar lá e vai voltar a cair, ou vai voltar a subir. Tá? Você vê que em vários pontos, ó, a barra nem se completa, ela nem abre e fecha como essa barra daqui. Quando você vê um gráfico em que
todas as barras elas abrem e fecham, óbvio que tem essas aqui também, é um gráfico bom, mas quando você vê um gráfico que só tem barras assim, olha a diferença desse tipo de barra para esse tipo de barra. Todas as barras juntas estão voláteis. Aí você vê a diferença de gráfico. Isso aqui, um gráfico que tem uma barra assim, que abre e fecha, né? E pouco cabelinho aqui, é um gráfico melhor para operar. Agora você vê um gráfico que tem várias barras assim, com esse cabelinho aqui, com essa volatilidade toda, pô, esse é um gráfico que não está respeitando, a média móvel não está respeitando.